Êxodo capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. Lembrando que no Sinai foram dados, então, os 10 mandamentos, né? São várias questões relacionadas aí. No versículo 17 diz o seguinte: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Umas páginas antes, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. O Senhor Jesus falando: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã. Quão grande é o nosso privilégio, Senhor, de termos sido incluídos na aliança do teu sangue, Senhor. Senhor, como nós somos gratos ao Senhor, porque não depende de nós. Não depende do que fazemos, não depende do que somos, depende exclusivamente da tua obra completa, do teu sangue vertido, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos, pela tua grande misericórdia, ser encontrados pelo Senhor. Onde estávamos nós, perdidos, Senhor, dos nossos delitos e pecados. E hoje o Senhor nos colocou, juntamente com os nossos irmãos, para lembrarmos do Senhor, fazendo parte desse povo maravilhoso, Senhor, que o Senhor resgatou com o teu sangue. Senhor, nesta manhã nós pedimos que realmente o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Nós declaramos mais uma vez que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E recebe, Senhor, os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplica, porque somente o Senhor pode nos alimentar. O Senhor é o verdadeiro pão do céu. Nos encomendamos a ti, Senhor, ao que fala e aos que ouvem, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, dando continuidade, na última reunião, nós gastamos um bom tempo falando da geografia e da história da região do Sinai. E o nosso encargo hoje é tocar numa questão mais específica naquilo que se refere à lei e graça. Esse é um tema que frequentemente confunde e muitas vezes as duas coisas acabam ficando misturadas em algum aspecto e traz grande confusão no meio do povo de Deus, do cristianismo e da cristandade como um todo, né? Nós temos visto ao longo da história como, de fato, essa confusão tem trazido problemas graves, doutrinários, e não é nada recente. Como nós teremos a oportunidade de ver, espero que o Senhor nos permita chegar até lá, Paulo enfrentou isso lá com os cristãos da Galácia, né? Então, o livro de Gálatas, Paulo, ele sofre para poder escrever aquelas palavras e trazer de volta aqueles irmãos que haviam sido levados para um outro evangelho. E, de fato, houve ali a mistura entre lei e graça. Então, se o Senhor permitir, nós possamos ter clareza em relação a esses aspectos. Só para, eu não vou mostrar no final, vou mostrar no princípio só como continuidade da última compartilhar. Então aí uma imagem do Monte Sinai, eu vou apontar aqui, que a última vez não estava apontando, né? Aqui, oi? Eu teria aqui também, eu posso mostrar aqui também. Eu tenho aqui, não? Aqui, ó. Laser point aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se funciona aqui.
Deveria, né? Tá? Esse aí que sou eu. É. Eu que não estou enxergando o laser. Está muito rápido. Vou apontar com o dedo. Oi? O que tem ela? Ah, tá. Meu dedo não é suficiente. Olha o dedo. Aqui, aqui, hã? É. Aqui, então, é porque tem o dedo de Deus, né, que fez todo o milagre. Então, aqui nós temos o Monte Sinai. Essa região, a região ali no sul, como mostrei para os irmãos, né, no sul da Península do Sinai. Só reforçando, o irmão perguntou, o Monte Santa Catarina, ele fica a sudoeste do Monte Sinai, ali perto, é o monte mais alto. Esse é o segundo monte mais alto. Esse ponto aqui, ó, essa pontinha aqui, eu vou mostrar com mais detalhe, é o ponto onde Moisés falou com Deus, certo? Nós entendemos assim. Eu sei que há discussões e algumas tendências de querer dizer que o Monte Sinai não era esse, mas eu creio que foi. Então, essa pontinha aqui. Então, se vocês observarem, esse ponto é um ponto mais alto em relação à planície, que vai estar aqui na frente, onde estava todo o povo. Tá? E eu chamo atenção para esse versículo lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3. O que diz aqui? Ó? Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Presta atenção, a palavra é muito importante, aprendem das tuas palavras. Mas o mais importante é que isso aí dá uma figura, né, um spoiler, como a gente fala hoje, de alguma coisa que nós vemos lá no Novo Testamento, de Maria sentada aos pés do Senhor. O Senhor, então, permite que isso aconteça com o povo de Israel. Quando a gente olha a geografia, aqui é um esboço, então aqui nós temos, aqui nós temos, então, olhando de cima, o Monte Sinai, certo? Aquela vista, aquela foto que a gente viu, ela veio desse canto aqui, ó, desse ângulo, tá? Então aqui está aquele ponto mais alto, é o ponto mais alto que fica na parte de trás do monte. Aqui é aquela escarpada que é chamada Ras Suf Safé, você vê, quando você vê da planície, você vê o monte, você vê ali. Mas esse ponto aqui é mais baixo do que esse, 200 metros mais baixo. E o povo ficava nessa planície aqui, ó, que é a planície de Ras Rahá, que chama, né? Hará, desculpa. Eles acamparam aqui nessa região, é uma planície muito grande, certo? E se você olhar a geografia e a topografia ali do Sinai, daquela região, esse é o lugar candidato mais certo de onde foi que esses eventos aconteceram. Mas se você olhar por cima, isso aqui não parece um pé, né? Segundo o nosso irmão Fernando, aqui é o hálux, é o dedão do pé, mas é o pé, tá vendo? Então, de alguma forma, eles se assentaram aos pés do Senhor, né? Se a gente olhar, então, o perfil ali, tem lá, naquele ponto, o ponto C é o ponto mais alto, onde estava Moisés. Esse ponto F é onde os anciãos, eles se reuniram, estiveram diante do Senhor também, mas esse é um ponto mais baixo. Mas se você olhar daqui para cá, aqui é a planície de Erhar, né? Desse ponto, você claramente não consegue enxergar aquele ponto C, percebe? É impossível de você enxergar. Da mesma forma, quem está no ponto C, que era Moisés, ele não consegue enxergar o que está aqui embaixo. Percebe? Então, essa topografia é muito clara. E ela representa exatamente aquilo que você lê ali em Êxodo, que Moisés ouviu aquele barulho lá embaixo, quando ele estava descendo, ele não conseguia ver. E o povo viu a nuvem espessa, escura, o relâmpago, né? O clangor das trombetas, eles ouviram tudo que estava acontecendo lá em cima, mas eles não conseguiam ver diretamente, só conseguiam ver de maneira indireta. Tá certo? Isso é importante para aquilo que nós vamos considerar aqui. Então, esquematicamente é isso aí, ó. Esse é um desenho esquemático que mostra basicamente aquele ponto de trás, é como se fosse um pé, né? Então aqui você tem os 2 milhões de pessoas aqui na planície, tá? Aos pés do Senhor, né? Esse ponto aqui é o ponto onde ficaram 70 anciãos, no evento que está um pouco mais para frente, e esse ponto aqui é o ponto mais alto, onde estava Moisés. É cerca de quase 800 metros, né, de altura, certo? De altura, em relação a esse ponto. Ok? Só para os irmãos terem essa noção. Essa aqui é uma foto de trás, então aqui é como se eu estivesse vendo
a foto por detrás aqui do pé, tá certo? Ali, ó. Estão vendo ali, esse pontinho aqui é o ponto mais alto, né? E aparece aqui também, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é vendo da ponta da bota ali, certo? Você enxergando, perto da ponta da bota, você enxergando a pontinha lá, onde é que está o ponto máximo, tá? O ponto máximo onde tá. Hoje tem um monastério lá, um mosteiro, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Parou tudo aqui? Não, deixa eu ver. Opa. Então, aquele pontinho ali, tá vendo? É um pouquinho mais de perto, certo? E aqui uma vista aérea do lugar que tá, a resolução está ruim, mas exatamente aquele pontinho lá, ok? Então, esse é o que eles veriam ali agora, os israelitas, né, na planície de Errar, tá certo? Aqueles veriam, isso aqui é o tal do Raço Safé. Você vê que eles não conseguem enxergar lá atrás, né? Isso aqui é um desenho, isso aqui é um esquema também mostrando como ali é o lugar ideal para que de fato eles pudessem ouvir, porque eles de pé conseguiam ouvir e ouvir quando Moisés também falava, né? Falava com eles. Moisés tinha, lembra que Moisés tinha uma tenda que era chamada tenda da congregação e que quando ele entrava na sua tenda todo o povo via, né? Ele entrando, vindo da coluna de nuvem, vindo até a porta, viam quando ele saía, então eles conseguiam observar Moisés. Então ficava num outeiro um pouco mais alto, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas aquele local é um anfiteatro perfeito para que o que fosse dito a partir ali do monte fosse ouvido com clareza, né? E sem a menor dúvida, tá certo? Então, esse aqui é um esquema, nós vamos ver talvez depois. É o povo acampado, né? A gente vê o. Desculpa, Luiz. Aqui é o tabernáculo, tá certo? Então, as tribos acampadas ao redor, é um esquema do que seria a configuração do acampamento dos israelitas ali naquela planície, tá? Ok? Isso é só para dar esse contexto, e aí a gente agora vai prosseguir com o sério. Vou até desligar aqui para não distrair os irmãos. Deixa eu achar. Está em algum lugar aqui. Muito bem. Vamos prosseguir. Como nós vimos na última vez, eles haviam saído do Egito. Lá em Osés fala que eu trouxe o meu filho, chamei do Egito, chamei meu filho. O Senhor liberta o povo do Egito. E desde lá, de maneira maravilhosa, com milagres indescritíveis, né, são descritos que estão na Bíblia, ele traz o povo com todo carinho, com todo cuidado, desde Ramsés até chegar no Sinai. Lembra, nesse processo, o povo viu pela primeira vez a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eles experimentaram a água sendo adocicada pela cruz, eles experimentaram a beleza das 70 palmeiras, das 12 fontes de água, experimentaram o maná, o pão que veio do céu. O Senhor proveu carne para eles, o Senhor proveu tudo para eles. A água que saiu da rocha foi maravilhosa. Então, desde a saída do Egito até aquele ponto, é o que o Senhor fala aqui. Eu vos trouxe a mim em asas de águia. Não teve qualquer esforço da parte do povo de Israel. Nenhum esforço. A única coisa que eles tinham que fazer é caminhar. Teve um evento em que o Senhor batalha com eles, por meio deles, que foi contra Amaleque. Mas tudo o Senhor fez. Tudo o Senhor fez. E como o Senhor havia dito para Moisés, quando Moisés viu o Senhor naquela sarça ardente, você vai voltar aqui nesse lugar, que é Horebe, que é o Monte Sinai. Mesma coisa. E o povo vai adorar ali, naquele lugar que o Senhor tinha previamente determinado. E, de fato, depois de 47 dias, eles chegam na planície do Sinai, que foi exatamente o primeiro versículo do capítulo 19. Primeiro versículo do capítulo 19. E o Senhor fala com Moisés. Vamos lá, capítulo 19, só para a gente não... Talvez muitos irmãos não devam se lembrar dos detalhes, né? Possivelmente eu também não me lembraria. No capítulo 19, no versículo versículo 10, diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Essa é uma questão que chama atenção, lavem ele as suas vestes, né? Lavem com que água, né? Então, os irmãos lembram, o Senhor proveu um local onde havia água em abundância, para eles poderem permanecer cerca de um ano. Eles ficaram ali 11 meses naquele deserto do Sinai. 11 meses.
E quando a gente lê que lavem ele as suas vestes, tem um versículo que chama muita atenção. Eu tenho que tomar cuidado que eu vou abrindo muito hiperlink aqui. Vamos lá em Judas. Esse versículo de Judas é um versículo que ele é muito impactante. Lembra que nós, quando compartilhamos a respeito de Amaleque é o tipo da carne, e o Senhor jurou que ele riscaria o nome de Amaleque da face da terra, né? A gente sabe que Amaleque ainda nos perturba, né? Até um dia que nós seremos finalmente livres de Amaleque, que é a nossa carne. Mas versículo 22, 23 é o seguinte: salvai-vos, 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A carne é terrível, ela contamina até a roupa, ela permeia tudo. E o Senhor fala aqui no versículo 10: purifica hoje, amanhã, lavem ele as suas vestes. Versículo 11: e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Terceiro dia, depois dos 47 dias, são 50 dias. Então, se você lembrar da Páscoa, 50 dias depois é Pentecostes. Aí nós temos, de fato, Deus descendo para encontrar com o seu povo. Vocês não se lembram, até então, o povo de Israel era um povo disperso. Eles estavam ali no Egito como escravos, eles não tinham nenhuma estrutura entre eles mesmos, viviam talvez com algo que eles haviam recebido dos seus pais, né? Mas não tinham mais vamos colocar assim, eles eram como se fosse uma estrutura desorganizada, né? Eram todos dispersos de alguma forma. Cada um, obviamente, seguia de acordo com o que ouviu, com o que aprendia, que ouviu dos pais, mas não tinha nada específico. Mas agora Deus, de maneira muito maravilhosa, desce e vai encontrar com o seu povo, e vai realizar algo maravilhoso. Nós vamos ver que depois desse momento, quando acontece, então, a entrega das leis de maneira específica, nos 10 mandamentos, como a gente ouve falar. A partir dali, nós vemos como Deus, então, coloca em ordem, e aquele povo, então, começa agora a ter um papel relevante, fundamental sobre a face da terra. Deus fala que eles foram escolhidos, e os irmãos sabem, eles foram escolhidos porque eles, de fato, eram os melhores que tinham na terra, não é verdade? É claro que não, né? Só que não, talvez fosse o contrário. Ninguém vai entender porque Deus me escolheu, certo? Talvez até ache, não, eu até sou bonzinho, faz sentido Deus ter me escolhido, né? Mas o povo de Israel, nossa, velho. Irmãos, não foi pelo merecimento deles. Lembra? O nosso irmão compartilhou hoje. A aliança do Senhor. Ela foi uma aliança unidirecional, que é numa direção só, é do Senhor para eles. Da mesma forma que foi aquela aliança com Abraão. Abraão dormiu e aquela tocha de fogo passou entre aqueles animais. E Deus, então, assina aquele contrato sozinho. Ele é responsável 100% por aquilo. E o que ele falou que ele ia fazer, ele vai fazer e está fazendo. Esse é o nosso Senhor, né? Então aqui nós vemos que, de fato, Deus agora chama o seu povo do Egito, ele traz o seu filho para que ele possa, então, estabelecer de maneira mais íntima, revelar para eles o propósito deles agora como nação. Então, o que ele diz aqui, olha, se vocês, de alguma forma, diligentemente, ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Será que Deus se enganou? Certamente que não, né, irmãos? Deus conhecia muito bem aquele povo. Então, quando Deus dá essa palavra, é tipo assim, eles vão falhar. Eles vão falhar. Deus sabia que eles não iam diligentemente ouvir a voz, nem iam seguir a aliança de Deus. Deus sabia disso. Por que Deus fez isso? O que é a lei? Vamos chegar lá, certo? Mas a lei é um espelho. Como assim? A lei, ela mostra aquilo que o homem deveria ser. Então, quando você chega diante da lei, você vê que você não está em conformidade.
A lei, ela traz à luz aquilo que o homem deveria ser. Alguns irmãos falam que a lei é como se fosse o que é a maneira como Deus define que sejamos. Por um lado, sim, mas é como se Deus fosse restrito apenas às coisas legais, né? Fosse um grande legislador, irracível, imutável, ou seja, ou você atende isso ou você está fora. É a visão que alguns têm de Deus. Como se Deus fosse essa pessoa legalista. Você atende minha lei, ou então você está fora. Por um lado, a gente tem que lembrar o seguinte: Deus tem um padrão. E quando Deus traz a lei, ele mostra qual que é o padrão para o homem. Mas Deus está muito além desse padrão. Por que Deus está além desse padrão? Ele acabou de falar: eu vos trouxe em asas de águia. Se Deus fosse lidar com o povo baseado no seu padrão, não sobraria nenhum. Não é verdade? Não foi o que aconteceu? Nós ouvimos no Partido do Pão. Foi o que aconteceu naquela geração. Deus falou: o homem também é carne. Não tem como, não tem saída mais. Deus, então, ele põe um fim. Deus podia fazer isso a qualquer momento. Mas observe que o caráter de Deus não é esse. O caráter de Deus, ele tem um padrão, e esse padrão não muda. E qual que é o padrão de Deus, irmãos? Cristo. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Deus mostra o padrão. Deus nunca abaixa o seu padrão. Deus nunca muda o seu padrão. Deus não faz concessões, porque esse é o padrão dele. Deus é santo. Os irmãos percebem? Deus não dá um jeitinho daqui, um jeitinho da lá, não. Não foi um jeitinho, não. Deus, por princípio, é um Deus gracioso. Esse que é o nosso Deus. Lembra quando ele falou com Moisés? Ele falou assim: eu darei. Como assim darei? O que Abraão, desculpa, falou com Abraão? O que Abraão fez para poder merecer? Nada. Deus trouxe ele lá de Ur dos Caldeus e deu a Abraão. Deu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas. Ele não poupou o seu próprio filho, mas no Senhor Jesus, ele deu todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Mas, no entanto, nós temos que ter muito cuidado. Há um equilíbrio entre essas duas coisas, que eu espero que o Senhor nos ajude a compreender. Ok? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um versículo que todos nós memorizamos, né? Sendo, presta atenção, justificados. A primeira palavra que aparece aí, justificados. O que significa justificado? É alguma coisa que não era justa. Ela se tornou justificada. Houve uma justificação. Foi imputada a justiça. Eu não era justo, eu não sou justo. Mas nós sabemos que Deus fez o Senhor Jesus a minha justiça. Então, observa bem, olha que coisa tremenda. Presta atenção, irmãos. Você e eu não somos justos. Tampouco o Senhor nos deu a sua justiça. O Senhor Jesus, ele é a nossa justiça. Os irmãos percebem quão importante é isso? Por que isso é importante? Porque ela é inabalável. Se o inimigo de Deus chegar para cima de você, para cima de mim, e quiser trazer qualquer coisa como é do seu feitio, ele é o acusador dos irmãos, você fala assim: olha aqui, ó. Olha para o meu Senhor Jesus. Ele é a justiça de Deus e ele é a minha justiça. E ela é inabalável. Os irmãos percebem? Essa é a segurança que a gente pode ter. Vamos continuar lendo aqui. Justificados gratuitamente. E para reforçar, por sua graça. Os irmãos percebem? Esse é o caráter de Deus. Deus fez uma provisão em Cristo. Tem lá a lei, sem dúvida nenhuma. A lei existe, nós veremos. Claro, a lei é pura, santa, ela é boa. Não tem nada de errado com a lei. Mas Deus, por meio
do Senhor Jesus. Ele foi feito justiça. O Senhor Jesus foi feito justiça. Ele gratuitamente, diz aqui, justificado por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Preste atenção, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, observa bem, Deus mostra o padrão. Meu padrão é esse, meu padrão é Cristo. Vocês não têm condição de alcançar, mas o meu filho tem. Então, nele, pela fé nele, é o que diz aqui, ele mesmo se torna o quê? Justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Os irmãos percebem? É impossível para você e para mim cumprirmos a lei. Você acha que você tem chance? Não, nós não temos a menor chance. Deus sabia, mas Deus tinha a sua provisão no seu filho. Porque no seu filho, você e eu, pelo fato de estarmos em Cristo, sermos colocados em Cristo, Cristo cumpriu, vou tocar nesse ponto que é um ponto importante, Cristo cumpriu toda a lei. Nele, o padrão de Deus foi alcançado plenamente. E pela fé, você creu em Jesus para a sua salvação? A resposta é sim, não é? Acho que estamos aqui todos cremos no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos colocados nele. Irmãos, percebem? Por isso fala que nós fomos sepultados com ele no batismo. Ali é um detalhe importante. Isso é Romanos 6. Quando nós fomos sepultados com Cristo, nós estávamos nele, fomos sepultados. Então, o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Ou o que aconteceu conosco, aconteceu com Cristo, né? Então, Cristo morreu, nós morremos. Então, crer nisso é a coisa mais difícil para o cristão hoje. Nós conseguimos crer que o Senhor Jesus nos deu a vida eterna. Nós conseguimos crer na salvação preciosa em Cristo Jesus. Mas quando chega nesse ponto, crer que nós morremos com Cristo é uma coisa que é mais difícil para a gente poder absorver. Porque você fala assim, puxa, eu estou vivinho aqui. É exatamente esse paradoxo que confunde nós, que nos confunde muitas vezes. Mas, irmãos, da mesma forma que nós cremos para a nossa salvação, nós temos que crer que nós fomos sepultados com Cristo, que nós morremos com Ele. E no momento que nós morremos com Ele, nós morremos para o pecado. Aí você fala, puxa, mas eu peco. É verdade. Esse é o dia a dia, certo? Mas, na realidade, nós morremos para o pecado em Cristo. E quando nós morremos para o pecado, nós somos libertados do pecado. Isso é Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos fala da libertação do pecado. E agora vem Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 nos fala da nossa libertação da lei. Então vamos lá para Romanos capítulo 7. Um pouquinho para frente aí. Romanos capítulo 7. Eu vou resumir rapidinho aqui, nós vamos chegar num versículo em particular. Paulo faz uma analogia ao casamento. E ele fala assim, olha, tem uma mulher, impossivelmente dois maridos. Tem um marido que é perfeccionista. Esse marido, assim, para ele é tudo 0 ou 1, binário, né? Parece alguém da computação, né? 0 ou 1. Né? Saiu fora da linha, está fora da linha, mas está fora da linha mesmo, tá certo? E é uma pressão, porque ela é uma pessoa que não dá conta. Ela, naturalmente, é uma pessoa mais, vamos colocar assim, mais bagunçada, menos estruturada nesse sentido. Então, ela sofre muito debaixo desse marido. O marido é extremamente exigente, com razão, porque, afinal de contas, o certo é aquilo mesmo, né? Mas ela sofre muito com aquilo, ela não aguenta mais. E tem um outro marido, no entanto, que apesar de também ter o mesmo padrão, ele ajuda a esposa a alcançar aquele padrão. Ou, algumas vezes, ele mesmo cumpre aquele padrão. Essa é a analogia que Paulo traz. Qual que é a solução? A solução é só, bom, pode matar aquele marido lá, né? Que é tudo certinho. Mas aquele marido que os irmãos já entenderam representa a lei, ela não morre. Ela é eterna, ela é boa. As demandas da lei estão corretas, não estão erradas, não. Só que a mulher não dá conta.
Então, Paulo traz a solução. Qual que é a solução? Pela lei, a solução se houver morte. A mulher morre. A mulher morrendo agora, ela está livre daquela lei, ela está livre daquele vínculo que tinha com esse marido certinho. Ela está livre. Então agora ela pode desposar, assim, ela morreu, né? Ela pode desposar com aquele marido que de fato ela tanto queria, que na verdade é aquele que, apesar de ter o padrão, ajudava ela a cumprir aquele padrão. Os irmãos estão entendendo? Eu sei que é uma analogia muito, da maneira que eu coloquei, ela é muito tosca, tá certo? Não é ideal, mas Paulo coloca basicamente dessa forma aqui em Romanos capítulo 7. E é isso que aconteceu com você e comigo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, por um lado, nós somos libertados do pecado, por quê? Porque nós morremos com Cristo. Mas ao morrer com Cristo, nós morremos também para a lei. Lembra, quando nós morremos para o pecado não tem nada para fazer com a gente, porque morremos, está morto, né? Da mesma forma, se nós morremos para a lei, nós estamos mais debaixo dessa lei. Está claro para os irmãos? Então não tem sentido hoje, infelizmente nós vemos ao nosso redor tantos aqueles que ainda ficam pegados a questões legais da lei. E aí é o equilíbrio. E nós temos que entender esse equilíbrio. Ah, agora não teria, que Paulo fala, né? Os irmãos leem Romanos lá, já que abundou o pecado, superabundou a graça. Até eu brinquei, né? Vamos seguir, porque agora fazer o que bem entender, tá tudo legal, porque, né? Não é isso não, irmãos. A responsabilidade é ainda maior. Porque a responsabilidade que nós temos é basicamente o que está lá em Mateus capítulo 5. O que Moisés falou? Não adulterarás, eu, porém, vos digo. O Senhor colocou o eu, porém, vos digo. Os irmãos se lembram? Elim, aquela estação de Elim, falava que tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água. Lembra? A palmeira fala da retidão, da nossa vida reta diante do mundo e diante do Senhor. Então a nossa vida tem que ser uma vida reta. O Senhor Jesus falou assim, se a vossa justiça não sobrepujar a dos escribas e fariseus, ai de vocês. Ou seja, a expectativa sobre nós é muito maior. Mas a pergunta é, como que nós vamos dar conta de cumprir isso? Como? Somente por meio da vida do Senhor em você e em mim. Os irmãos entendem? Então, não é uma questão de cumprir a lei, porque nós morremos para a lei. Mas se nós, de fato, andarmos no Espírito, os irmãos estão vendo a chave aí, ó. Se nós andarmos no Espírito, se nós ouvirmos o Espírito Santo e obedecemos a voz do Espírito, nós estaremos, de fato, vivendo uma vida. Nós não nós. A vida, o Senhor vai estar podendo expressar a sua vida por meio de nós. Os irmãos conseguiram perceber agora o paralelo que nós temos entre Êxodo capítulo 19, claro, 20 e tudo que vem depois, e o Novo Testamento. É por isso que essas 42 estações nos dão uma perspectiva muito importante a respeito do nosso caminhar, da nossa vida cristã. Cada passo é um passo importante. 11ª estação fala da justificação, que diz aqui, ó, tendo em vista, versículo 26 de capítulo 3, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Naquele momento ali no Sinai, o povo de Israel só conheceu a lei. Eles só conheceram isso. Mas nós vemos que João fala assim, olha, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Lembra, João capítulo 1, ele começa falando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele não fala o nome do Senhor Jesus. É a primeira vez que ele fala explicitamente Senhor Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Então se lembra de João capítulo 15, a videira verdadeira. O Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. Observa a questão da verdade, é muito presente nos escritos de João. E quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, significa que as outras são de mentirinha? Não. O que significa então verdadeira? O que significa verdade? João capítulo 4, quando o Senhor fala com aquela mulher samaritana, Deus é espírito, importa que os seus adoradores os adorem em espírito e... Não é em verdade, não, é em verdade. Olha o texto original, não é em verdade, não. O adorem em espírito e verdade. O que significa quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira?
significa que ele é aquela segundo a qual todas as demais foram inspiradas, foram criadas. Ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento. E aí nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, esse é um ponto importante nós entendermos. É importante que nós possamos ver o Antigo Testamento e como Deus, de maneira maravilhosa, avançou a revelação. Então, Mateus capítulo 5, de novo aqui, né? Só para chamar a atenção do versículo que nós já lemos aqui. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Não pode. A lei é santa, a lei é pura, a lei é perfeita. Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra cumprir, por muito tempo, né, a gente acha que o Senhor Jesus veio para poder viver aqui, como de fato aconteceu. E ele cumpriu, ele executou, ele fez, né? Ele viveu de maneira plena toda a lei. Ele cumpriu a lei no sentido desse cumprimento. Mas sabe, interessante, a palavra no grego é a palavra pleros. A palavra pleros, até anotei aqui porque ela é muito importante. Diz o seguinte: pleros significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Quando o Senhor diz aqui, não vim para revogar, eu vim para completar, para abundar. Aí você entende o que ele falou aqui nesse mesmo capítulo. Moisés não falou isso? Eu, porém, vos digo. O Senhor aí agora, ele completa, ele abunda, ele mostra, olha, o padrão de Deus sou eu. O padrão de Deus é muito além daquilo que você leu na lei de Moisés. E aí nós voltamos lá em João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça é a verdade. Vem a verdade aí? Por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a plenitude veio na pessoa do Senhor Jesus. Os irmãos entendem? O apóstolo Paulo, todas as cartas que ele escreveu, muito rico aquilo que o Espírito Santo proveu através do apóstolo Paulo. Ele fala, olha, para mim não importa nada, apenas uma coisa. Eu busquei saber entre vós apenas Cristo e este crucificado. Irmãos, não tem nada mais além disso. É Cristo e este crucificado. Por isso que o padrão de Deus é o seu Filho. O padrão de Deus é o Senhor Jesus. E para você e para mim, esquece. O nosso velho homem, ele sempre vai tentar cumprir regra. Ele busca isso naturalmente. Ele quer regra para poder cumprir. Esse é o velho homem. É por isso que o Senhor nos encoraja, pela sua palavra, andai no Espírito. Se nós inclinarmos para o Espírito, se nós ouvirmos o Espírito, nós vamos, de fato, entender, ouvir do Senhor e das suas palavras, aquilo que Ele quer de você, aquilo que quer de mim a cada dia. Irmãos, é uma caminhada, é dia após dia. É dia após dia. Então, sim, se você olha para você mesmo e fala, puxa vida, se mais uma vez não consegui, o senhor sabia disso. É mais um dia para você aprender do Senhor, que você tem que depender, nós temos que depender dele. Irmãos, a nossa caminhada, enquanto nós estivermos na nossa carne, vai ser assim. Mas, que fala, a vida do justo é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Ela vem devagarzinho. Ela vai brilhando cada vez mais até ser dia completo, dia perfeito. E o dia perfeito é sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. É um processo. Por isso nós temos que perseverar, irmãos. Perseverar. Então, primeiro ponto, você e eu não temos condição de cumprir lei nenhuma. Nenhuma, esquece. O velho homem é doidinho para poder fazer isso. Mas o novo homem sabe que é em Cristo. A nova criação sabe que é em Cristo. Irmãos, esse é o ponto mais importante que nós temos que entender a respeito desse capítulo. Mas nós vamos ter que prosseguir mais um pouquinho aqui.
Só a título de ilustração. Quantos mandamentos vocês acham que o judaísmo entende que existem? 613. Ah, não sabia, tá vendo? 613. Você achou que era só 10? Os fariseus, né, o judaísmo, eles criaram não só levantaram as 613, eles conseguem tirar isso lá do Pentateuco, mas eles criaram mais 1.500. Porque, segundo eles, quiseram criar. A lei é tão santa, tão pura, que eles quiseram criar como se fosse um cerco ao redor da lei de Deus, para poder, mais ou menos, ter um cheque que, opa, antes de você tocar lá, tem essa parte antes aqui, para você poder evitar de chegar lá e descumprir completamente, né, a lei. Né? Chegou a pontos absurdos. Já mencionei para os irmãos, quando nós moramos lá em Filadélfia, morava num prédio, tinha vários judeus, alguns deles bem ortodoxos mesmo. Sábado, menor chance. Eles não podiam nem abrir a porta com chave. Eles tinham uma chave própria lá, que eles entravam pelo canto deles. Eles não podiam pegar elevador, porque eles não podiam apertar o botão do elevador. Porque aquilo gerava energia, eles estavam, de fato, fazendo trabalho no sábado, tá certo? Chegou a esse ponto de exagero, né? Então, se você considerar... cadê aqui? Estou perdendo aqui. A maneira como o judaísmo ele conduziu isso, eles são 365 mandamentos que eles chamam negativos, um para cada dia do ano, né? Ou seja, não cometa a transgressão, ou assim por diante. E 248 mandamentos positivos. Então, eles dividiram os 603 dessa forma. Mas, na realidade, é muito mais. Isso se chama judaísmo. Eles começaram a construir em cima daquilo que Deus fez. Eles começaram a criar normas e regulamentos e preceitos em cima daquilo que Deus tinha dado. Observa? Então, a religião criou isso. Irmãos, há 500 anos, não tem muito tempo assim, graças ao Senhor, por intermédio de irmãos como Lutero, Zwingli, Deus trouxe clareza, porque o cristianismo ele estava acorrentado. A Bíblia estava literalmente acorrentada. Cristo estava literalmente sepultado. Todos aqueles regulamentos e normas que foram instituídos, isso era entendido como sendo cristianismo, mas graças ao Senhor, inclusive por meio dessa carta de Gálatas, né, que Lutero falava que era a Catarina dele, é como se fosse a esposa dele. Ele usou como espada para poder lutar contra aquilo que estava acontecendo naquela época. Então esse trecho é um trecho muito bonito, né? O irmão Stephen coloca da seguinte maneira: há 5 séculos ocorreu a reforma. Martim Lutero e os reformadores viveram uma situação semelhante à de Paulo, que Paulo estava enfrentando na Galácia. O que Paulo estava enfrentando na Galácia? Eu falei rapidamente para os irmãos. Vamos lá abrir, acho que é importante. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Vamos lá em Gálatas. A Epístola aos Gálatas, ela é fundamental, se os irmãos quiserem conhecer de fato, né, os detalhes a respeito de lei e graça, né? Essa, de fato, é uma epístola-chave. E é muito interessante ver que o apóstolo Paulo foi o primeiro lugar que ele foi, aquela região, para poder pregar o evangelho, ele e Barnabé. Ele frequentemente voltava lá, certo? E quando ele viu o que estava acontecendo, ele ficou em pânico, se eu puder colocar assim. Muito mais, talvez, do que na situação em Corinto. Porque ali uma questão fundamental do evangelho estava sendo trazida, né? Ele diz o seguinte, versículo 6, capítulo 1. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra outro, no original, é a palavra hetero, diferente. É um evangelho diferente. Irmãos, o que é o evangelho? Jesus Cristo. O evangelho é Cristo. Não é a respeito de Cristo. As boas novas é o Senhor Jesus. Admiram que essa expansão tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo, percebem? Para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo,
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele receber, seja anátema. Observa bem, Paulo continua falando: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E ele fala a respeito de como ele era, como do judaísmo, a religião judaísmo. Ele seguia, ele era realmente alguém, em relação à lei, era alguém fantástico, né, Paulo? Mas a questão importante de Paulo, que nesse momento ele fala assim, olha, não aprendi isso de homem nenhum. Os irmãos vão conseguir ver mais para frente quando ele fala, ele volta e fala a respeito do Sinai. Lembra quando Paulo, ele teve a visão do Senhor Jesus no caminho para Damasco, ele se prostra ali em terra, ele conhece, vê o Senhor Jesus face a face. Apesar de ter sido relativamente contemporâneo do Senhor, aparentemente ele não tinha visto o Senhor face a face ainda. Mas naquele ponto o Senhor se revela a ele. Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quando Paulo, por que me persegues? Paulo teve uma revelação tremenda. Porque Paulo não estava perseguindo a Cristo. Cristo tinha morrido, estava ressurreto à destra de Deus Pai. Mas ele estava perseguindo aqueles que eram de Cristo. Ficou claro para Paulo, quando ele perseguia aqueles que eram de Cristo, ele estava perseguindo a Cristo. Então nós vemos essa união indissociável, insolúvel entre o Senhor Jesus e aqueles a quem ele redimiu, o corpo de Cristo. Então Paulo teve essa visão naquele momento. Nós sabemos da história, Paulo então, ele fica alguns dias sem enxergar, né? E é muito bonito, né? Ananias ora por isso assim, Paulo, irmão. Imagina, com medo danado, Paulo estava matando todos os cristãos, né? Assim, Paulo, irmão. Paulo então sai dali, ele vai para onde? Ele mesmo, Renato, ele vai para a Arábia. E alguns entendem, quando ele foi para a Arábia, talvez como Elias também, o Elias voltou para o Horebe, eles entendem que possivelmente Paulo tenha ido para o Sinai, exatamente esse lugar. E talvez ali ele tenha lido novamente, sob uma nova luz, agora do Senhor Jesus, o Antigo Testamento. Ele consegue talvez ver naquele momento em cada página, não existia página, né? Mas em cada capítulo, em cada rolo do Antigo Testamento, o seu amado Senhor. Essa revelação que ele recebeu do Senhor foi tremenda e que a gente consegue ver estampada em todas as suas epístolas. Então, Paulo, de maneira muito clara, ele fala assim: não é possível que, depois de tudo que vocês ouviram a respeito da graça, do evangelho da graça, vocês agora voltem para poder seguir a esses judaizantes. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas, eles eram aqueles que de fato estavam trazendo de volta, eles eram judeus que talvez tivessem vindo de Jerusalém e estavam de fato querendo reintroduzir as questões da lei para aqueles irmãos. Ou seja, para você se aperfeiçoar, você precisa da lei. A graça só não é suficiente. Para você prosseguir na sua vida cristã, você precisa da lei. E aí Paulo fala, puxa vida, vocês começaram bem, vamos seguir um pouquinho para o versículo. Versículo 3, do capítulo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, vocês já agora aperfeiçoando na carne? Por que na carne? Porque é exatamente a nossa carne que deseja cumprir lei. É ela. E eles queriam aquela coisa instantânea, que talvez seguindo essas regras, se eu seguisse tudo direitinho, instantaneamente eu vou ser um cristão maduro. Então, esse foi um ponto que Paulo, ele foi extremamente firme com esses cristãos. E nós devemos ser firmes hoje também, para nós entendermos que, irmãos, é a graça. Ok? Como a palavra de Deus fala, a lei foi um aio para que pudéssemos chegar até Cristo. Um aio, ele conduziu a. O aio deixou de ser bom puro, de maneira nenhuma. Mas Cristo é aquele que superabundou, é que foi além. Vamos prosseguir aqui para
seguir para a nossa conclusão. Vamos ler agora eu prometi, nós vamos voltar a ler capítulo 7, só para a gente poder. Capítulo 7 de Romanos. Eu vou terminar de ler o texto do nosso irmão Steven. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim que detesto. Sai de Romanos 6, cai em Romanos 7, né? Quantos de nós talvez estejamos estacionados aqui? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Os irmãos percebem? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É fato isso. Pois o querer o bem está em mim, né, na nova criação. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Vocês não percebem? Em nós habita essa natureza. Nós já compartilhamos sobre isso antes. Observem, fala da lei, é a lei. Encontro a lei de que o mal reside em mim, versículo 21, 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Nova criação tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Os meus membros, nós ainda estamos no corpo. Né? Um dia nós teremos corpos glorificados, né? A salvação vai chegar no seu extremo. A salvação do espírito, da alma e a salvação do corpo, né? Aí Paulo fala assim, olha, desventurado o homem que sou. Paulo vê agora que nele mesmo não tem saída. Ele buscou todo jeito, ele viu que não tinha jeito. Ele fala assim, ele não fala o que me livrará do corpo dessa morte. Ele sabe que coisas não o livrariam do corpo da morte. Ele fala assim, quem? Quem me livrará do corpo dessa morte? A pergunta que ele faz. E graças ao Senhor, ele tem a resposta. Graças a Deus, por Jesus Cristo. É Ele quem livra do corpo dessa morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os irmãos conseguem entender agora? Libertação da lei. Não estão percebendo? Nós temos que ter essa clareza diante do Senhor, para o Senhor revelar isso para nós. Algumas mensagens atrás eu mencionei para os irmãos. A questão mais importante de tudo, vocês vão esquecer de tudo que eu falei. Irmãos, vá diante do Senhor e peça revelação. O apóstolo Paulo fala assim, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Você e eu precisamos de revelação. E essa revelação vem somente por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Nós precisamos de revelação. Muitas vezes conhecer a letra, talvez nós conhecemos. Nós precisamos que o Senhor revele no seu interior, no meu interior. Essa é a realidade. Porque já a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Versículo 3. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a carne não deu chance para a lei, certo? Lembra? A lei era perfeita, ela é perfeita. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os irmãos veem? Aí que está a chave. Não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Se nós andarmos segundo a carne, a tendência da carne é querer seguir a lei. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, ele vai nos conduzir para abundante e maravilhosa graça de Deus. Mas eu não posso esperar estar andando da carne e querer usufruir daquilo que está sendo provido no Espírito. Essas duas vias são completamente distintas. Os irmãos percebem? E aí fica claro para você e para mim.
Claro que enquanto eu estiver caminhando no Espírito, automaticamente eu vou estar cumprindo a lei. Não que eu vou estar cumprindo, vou estar andando naquele que já cumpriu a lei. Os irmãos percebem? Então eu não tenho que me esforçar para cumprir a lei, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que andar no Espírito. É o que diz aqui, ó, porque, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Ok, irmãos? Então, assim, esse é um ponto muito importante de nós lembrarmos, de nós não misturarmos as duas coisas, né? Infelizmente, há tantos que misturam lei e graça, achando que, talvez, sem perceber, estão lá voltando para Gálatas, os judaísmos. Só concluindo que esse texto do irmão Steve, ele diz o seguinte, há 5 séculos ocorreu a reforma, Martim Lutero e os reformadores viveram uma situação semelhante de Paulo estava enfrentando na Galácia. Lutero e os reformadores se defrontaram com o cristianismo judaizado. Infelizmente, o que nós vemos ao nosso redor. O que era o cristianismo 5 séculos atrás, ele não era Cristo. Cristo havia sido enterrado e a Bíblia sido presa. Naquela época, as pessoas tentavam obter salvação não pela fé em Cristo Jesus, mas por meio de boas obras. Lembra das indulgências e tudo mais? Se elas conquistassem méritos o bastante, então iriam para o céu, se não iriam para o purgatório. No cristianismo hoje, depois que você crê no Senhor Jesus, qual é a expectativa? Preste atenção. Espera-se que você obedeça certas regras e regulamentos, depois de você crer no Senhor Jesus. Espera-se que você faça certas coisas, se as fizer, você será considerado perfeito. O cristianismo hoje tornou-se uma religião, não um relacionamento vivo. Bom, se nós olharmos, não muito longe de nós vemos exatamente isso acontecendo. Eu poderia dar meu próprio testemunho, né? Eu nasci num lar cristão, graças ao Senhor por isso, sou muito grato ao Senhor por isso. Mas eu vivi num contexto onde, de fato, esses regulamentos e regras estavam ali vigentes. E não era enfatizado, de fato, o relacionamento vivo com o nosso Senhor. Então, por muitos anos eu vivi nesse contexto. Infelizmente, o que acontece hoje em tantos lugares, é um conjunto de regras e regulamentos, porque a nossa carne gosta de regras e regulamentos. E não de um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. E é isso que o Senhor deseja hoje. O Senhor sempre busca a realidade. Deus não busca forma. Nós gostamos de forma. Nós gostamos de tudo aquilo que tem, de alguma forma, uma organização adequada. Esses somos nós, né? Nós gostamos de toda... em suma, nós gostamos de tudo aquilo que está bem formatado, com um conjunto de regulamentos e normas. Infelizmente, irmãos, isso nos conduz à prisão. Isso tem que nos libertar disso. O cristianismo, infelizmente, está muito voltado a isso hoje. As pessoas gostam do que se chama a ortodoxia da igreja. Muitas vezes nós podemos nos apegar até a forma de reunir, né? O partir do pão, depois uma palavra, a maneira de colocar as cadeiras. Nós nos apegamos a coisas como essa. E muitas vezes ficamos presos a elas, e esquecemos do fundamental, que é o relacionamento vivo com o nosso Senhor Jesus. Tornou-se um sistema de coisas em lugar de Cristo ser tudo. As pessoas hoje não sabem o que é a graça, porque estão sob a escravidão da lei. Não é da lei mosaica necessariamente, não. A escravidão da lei. As pessoas não sabem o que é fé porque elas estão envolvidas em obras. É imediato isso. Você entra talvez num determinado contexto, imediatamente você vai ter que fazer isso, vai tomar conta daquilo, vai ser coordenador daquilo outro, assim por diante. Não? As pessoas não sabem o que é o Espírito Santo, porque é tudo esforço próprio. O cristianismo hoje está judaizado. Hoje, seu próprio fundamento está em perigo. O quanto necessitamos retornar à carta aos Gálatas, porque nela encontraremos o que é realmente o Evangelho de Cristo.
Irmãos, 42 estações. Maravilhoso que o Senhor tem feito ali, né? Que o Senhor fez ali para a nossa instrução. O que aconteceu ali na 11ª estação, nós podemos ver de maneira tão clara. Fala da justificação. E nós vemos que essa justificação é uma pessoa. Naquela época eles viam por sombra. Uma sombra só. Da mesma forma que o Senhor Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, as outras eram só sombra. Eu sou a realidade. Então, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Para concluir, irmãos, um versículo que eu queria ler com os irmãos. Vamos lá para Romanos, capítulo 13, algumas páginas para frente. Romanos, capítulo 13. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, aí vem o decálogo, né? Uma parte dele. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, perdão, e não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Capítulo 13 de Coríntios, Paulo fala: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E nós vemos ali o que é o amor. Irmãos, o cumprimento da lei é o amor. E nós sabemos que o fim da lei, Romanos capítulo 10, é Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos dê clareza. Irmãos, mais do que tudo, que o Senhor conceda a cada um de nós revelação. Talvez conheçamos muito a letra, conheçamos muito a palavra de Deus, mas como nós precisamos de revelação. O Senhor venha nos conceder isso, né? E nos faça viver na realidade da graça. Pela graça sois salvos. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por uma maneira tão preciosa, como o Senhor nos alcançou, com uma graça infinita, Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque em Ti todas essas coisas são cumpridas. Nós somos gratos que em Ti, Senhor, nós estamos, em Ti nós queremos permanecer. Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Ganhe as nossas vidas, Senhor. E mais do que nunca nós clamamos ao Senhor. Nós precisamos de revelação. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.